O que você pode fazer quando você chega à conclusão que o seu negócio vai quebrar? Sim, infelizmente essa é uma situação muito comum no nosso país. São negócios que a pessoa abre e ela tem a melhor das intenções, porque ninguém vai abrir o negócio querendo que esse negócio quebre, né? A pessoa vai abrir o negócio porque ela quer prosperar, que ela quer realmente ter resultados. Só que ela chega à conclusão que o negócio vai quebrar. Às vezes ele quebra nem por falência decretada, né? Até porque às vezes ele não deve, por exemplo, ali para fornecedores, ou mesmo que deva para fornecedores, às vezes o fornecedor não tem o interesse de solicitar a falência do negócio. Mas a quebra pode acontecer de diversas formas. Ele pode ficar devendo, por exemplo, para bancos, o que hoje é um dos fatores assim que mais levam ali os problemas financeiros hoje, por conta dos juros que nós somos acometidos aqui no nosso país, né? Então é muito difícil para o pequeno empresário, quando ele está devendo para o banco, ele conseguir sair dessa situação. Então, o que você pode fazer? Então, eu vou te dar algumas dicas práticas em relação a isso. Primeira coisa que você precisa fazer, que é importante que você faça, é procurar a ajuda de um especialista. E normalmente esse especialista será um advogado. Então você precisa se informar com um advogado como é que você deve agir, como é que você pode proteger, inclusive os recursos que lhe sobraram. Eu não sei se você sabe, mas quando você tem uma dívida na pessoa jurídica, normalmente você se torna o fiador dessa dívida. Isso significa, por exemplo, que quando você não faz o pagamento da dívida, o banco vai cobrar também de você essa dívida. Isso vai representar que se você tiver, por exemplo, um recurso em conta corrente, esse recurso ele vai ser penhorado. Então muitos acabam caindo na armadilha de tirarem o dinheiro do banco, da pessoa jurídica, e passam para a pessoa física dos sócios, e depois há uma descaracterização ou colocado ali aquele processo também sobre os sócios acabam tendo o valor bloqueado. E depois de bloqueado, praticamente a possibilidade de desbloquear é muito remota. Então, se você ainda tem recursos e você percebe que você não tem condições mais de arcar com esses recursos, então o que você tem de recursos, eles vão ser inclusive importantes para você de repente montar um novo negócio. Não é porque um determinado negócio não deu certo que você não vai ter sucesso com outro negócio. Claro que não. Muitos dos grandes nomes que nós temos em empreendedores no mundo hoje são pessoas que quebraram negócios anteriores, mas montaram depois um outro negócio que prosperou e superou em muito toda a perda que teve até então. Então é importante que você saiba que você precisa proteger a continuidade da sua vida profissional, da sua vida empresarial. Isso significa então que você precisa se preparar para esse momento de quebra, tá bom? E ao fazer isso também, você tem que entender que a forma como você vai começar a dialogar com o banco é uma forma completamente diferente. Normalmente uma dívida bancária ela passa por algumas fases. A primeira fase é quando você deixa de pagar, o banco percebe que você não vai pagar mais. Por exemplo, vamos imaginar que você está usando ali o cheque especial da sua empresa e você está pagando juros, sei lá, 15% ao mês. Algo completamente impraticável para a sobrevivência de uma pequena empresa, tá? E aí, você de repente parou de pagar aqueles 15%. Então, vamos imaginar que você tem uma dívida de 100 mil reais, a dívida cresce 15 mil reais por mês, por causa dos juros, e você de repente parou de pagar. 2 meses depois, você já deve quase 150 mil reais, tá certo? Então o que vai acontecer? Nesse momento o banco vai fazer uma enorme pressão para te cobrar, para fazer um parcelamento. E é justamente nessa situação que as pessoas muitas vezes não aguentam e elas acabam aceitando fazer determinados parcelamentos que só vai perdurar a dívida e ela continua sendo impagável. Olha, uma dívida, para ela ser considerada pagável pela empresa, a empresa precisa ter condições de manter a operação dela atual e pagar essa dívida passada. Se a empresa está tirando da operação atual e está pagando uma dívida passada, ela só está aumentando o seu problema financeiro. Por quê? Porque ela está deixando de pagar as coisas atuais para pagar uma dívida passada. Então, às vezes a quebra pode inclusive ser uma solução. E o fato, de repente, de você dizer não aos bancos não significa necessariamente que você não vai os pagar no futuro. Porque essa dívida ela vai crescer a curto prazo, vai crescer muito, muito depois. Ela vai começar a cair quando o banco percebe que não conseguiu receber o valor. Então, aquela situação, por exemplo, vamos imaginar aquele exemplo que eu acabei de dar, de uma dívida de 100 mil reais, essa dívida com poucos meses ela vai passar de 200, 250 mil, 300 mil reais. E depois, mais adiante, você consegue pagar essa dívida inclusive com um valor inferior ao valor original dela, que seria aqueles 100 mil reais. Então, ou seja, quando
o banco percebe que o dinheiro está perdido, como você já deu muito lucro para o banco por conta das operações anteriores a essa dívida, então você vai ter condições de fazer uma negociação melhor desse valor, porque mesmo assim o banco não vai sair perdendo. O que eu estou dizendo para você aqui é que você precisa tomar cuidado para você não perder recursos que podem ser úteis para você no momento que você precisa recuperar o seu negócio. Talvez no momento que você precisa refazer o seu negócio. Agora, para você fazer isso, você precisa ter uma consciência de enxergar plenamente a sua real situação. Então, como é que você vai fazer para enxergar a sua real situação? Você precisa de fato parar o seu negócio um pouco, precisa assinalar tudo aquilo que você deve para você entender claramente o que é que aconteceu, como é que está a sua real situação financeira. E aí, a quebra do seu negócio não deve ser considerado o fim da sua vida. A quebra do seu negócio é uma coisa que faz parte da vida de um empresário. Hoje no Brasil, as possibilidades de um empresário manter o negócio por mais de 5 anos são menores do que as possibilidades que ele teria de estar com o negócio funcionando. Então, ou seja, não é nada incomum você fechar uma empresa ou quebrar um negócio hoje no Brasil. Agora, o que você não pode permitir é que esse aparente fracasso inicial ele venha prejudicar você de ser um empreendedor. Só que para você fazer isso, você precisa de fato seguir algumas recomendações e um bom advogado vai te ajudar nesse sentido. Então o investimento que você vai fazer para você ter uma consultoria nesse sentido e ter alguém que acompanhe todo esse processo para você, para te ajudar. E também não fique, se sinta pressionado com essa pressão psicológica que é feita nos momentos de dívida, tá certo? Porque apesar de você ser o devedor, você também tem os seus direitos. E esses direitos eles devem ser resguardados. Ninguém vai ter condições de te obrigar você a pagar a dívida. Eu estou dizendo que você não deve pagar a dívida, não é isso. Por favor, não vai me entender dessa forma. Eu estou dando uma consideração prática para você, uma vez que nós já vimos dentro da nossa empresa contábil inúmeros casos de clientes que passaram por situações semelhantes e que inclusive conseguiram passar por esse momento difícil e conseguiram superar esse momento. Então, o momento que você tem, que é um momento muito difícil, esse momento com a decorrência dos meses e dos anos, ele vai melhorando e aí você consegue superar essa situação, inclusive conseguindo até quitar essas dívidas que você deixou para trás. Então, esse fôlego que você vai ter, ele vai ser fundamental para você se recuperar, tá bom? A sua motivação é fundamental. Eu sei que em momentos difíceis, perder a motivação é muito fácil. Agora, não permita que um fracasso, uma situação adversa ou até mesmo a quebra do seu negócio tire a sua motivação pessoal. Continue enfrentando a situação e se você precisar de alguma ajuda que tiver ao nosso alcance, quer por informação, quer por orientação dentro daquilo que nós podemos ajudar, estamos à sua disposição. Um grande abraço e até a próxima.